Fala pessoal do Papo de Autor, beleza? Meu nome é Valdir Ali Santos e você está no Papo de Autor Entrevista. Hoje a gente vai falar com o Marcos de Queiroz, que vai nos dar a dica valiosa de como melhorar sua escrita e como seguir um padrão na hora de você definir como vai ser o estilo do seu livro. Confere aí que vai ser um papo bem legal. Ô Marcos, queria primeiramente agradecer por você estar aqui participando do nosso programa, obrigado pelo tempo que você disponibilizou. E para começar, eu queria que você começasse a falar sobre suas obras, sobre seu caminho literário, aí depois a gente parte para dicas pro pessoal. Perfeito, Valdir. Agradeço aí já primeiramente aí o convite aí para participar desse canal aí. Acho que é uma iniciativa muito bacana aí do Papo de Autor e sua em particular, né? De forma a disseminar o conhecimento, né? Poder aumentar essa interação entre os autores nacionais. E aí, como você já me adiantou, meu nome é Marcos de Queiroz, eu sou autor nacional, tenho pouco tempo de carreira, né? Publiquei minha primeira obra em cerca de 2 anos e sou natural do Rio de Janeiro, carioca, 44 anos, mas residindo atualmente aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, por questões profissionais. E sou engenheiro de formação, engenheiro civil de formação, minha própria mirinha aí. Ele quer também escrever também um dia também. Já tem as ideias da história aí, já me passa as Legal. premissas da história dele. Aí, então, eu sou engenheiro, né, de formação, engenheiro civil e especialista há 12 anos na área de dutos de petróleo e gás, e há cerca de 12 anos. E como escritor desde 2019, no início de 2019, quando eu publiquei de forma independente a minha primeira obra pela Amazon. Eu lancei a minha primeira obra no início de janeiro de 2019, uma obra chamada No Rastro da Iguana Dourada, um romance policial, publicado pela Amazon de forma independente. E foi uma primeira iniciativa bem visceral, né, para realizar um desejo antigo, já desde a infância, para publicar uma obra. E aí eu vi até a necessidade foi uma experiência bastante válida no sentido que eu percebi a necessidade de eu tenho conhecimento no literário, já li bastante livros desde a alta literatura, diversos gêneros, romance policial, ficção científica e outros gêneros, mas aí eu percebi, foi a oportunidade de eu perceber que primeiro despertou interesse de continuar nessa carreira e segundo a necessidade de realmente buscar aprimorar as técnicas de escrita criativa, né? Percebi que só o conhecimento de literatura não bastava. Então realmente foi importante por isso, né? Me despertou um exame de autocrítica, essa primeira obra, e aí buscando livros de escrita criativa, passando a interagir com outros autores através de fóruns literários, inclusive o próprio Papo de Autor, né? E aí eu fui estimulando, fui passando a ter mais conhecimento, né, do meio literário, inclusive principalmente a parte de escrita. E aí eu acabei publicando nesse interim, enquanto buscando me aprimorar mais com cursos, livros, né, essa interação através dos fóruns, né? Então eu publiquei nesse interim, no início desse ano, a minha segunda obra, também independente, que é uma coletânea de contos fantásticos chamada Histórias que eu te conto. É uma pegada no estilo assim daquelas séries sci-fi renomadas como Black Mirror, Além da Imaginação, então, que é um outro tema que eu também me interesso bastante, né? Além do romance policial, que foi o objeto da minha primeira obra, também essa parte de ficção científica, essa pegada mais de ficção científica. Então, publiquei no início desse ano essa obra. Então, Eu vou falar pro pessoal aqui, ó. Eu vou deixar os links de tudo que o Marcos está falando aqui. Eu vou colocar no link aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem. E eu recomendo, já li o Rastro da Iguana, eu recomendo para quem gosta de romance policial, principalmente por ele se passar no Rio de Janeiro, que é uma coisa que a gente carece um pouco aqui no Brasil, né? A gente está acostumado a ver esse tipo de romance mais
na Europa, nos Estados Unidos. Quando a gente pega alguma coisa aqui no Brasil, a gente se identifica e eu acho bem legal. É uma experiência muito boa você conseguir ler um romance policial bem escrito e escrito nas nossas terras aqui. Então, recomendo que você leia, vou colocar aqui o link aqui embaixo para vocês. Pô, Marcos, é bem bacana. Um motivo que eu te chamei para conversar aqui, fora suas obras que eu já conheço, já li, o coletivo Capitua. Eu vou ser bem sincero, eu não sou nem um pouco puxa-saco, mas vocês me conhecem pelos fóruns. Mas para mim é a melhor página que tem para escrita, porque são dicas bem estruturadas, são dicas constantes e não é coisa jogada, né? Não é alguém falando por falar. É alguma coisa com embasamento teórico, com fundo de algum autor renomado, com uma arquitetura de escrita conhecida. Então, assim, é muito legal. Eu já recomendo que quem está escutando esse bate-papo aqui curta lá no Instagram a página, que eu também vou deixar aqui embaixo, que ela é muito legal. Eu tiro print, às vezes, de algumas coisas que eu penso que é coisa que eu tenho que melhorar na minha escrita, que a escrita é uma constante evolução, né? Todo mundo que está no meio sabe que a gente escreve um texto hoje, daqui a uma semana o nosso texto está completamente diferente. E ter esse tipo de dica rápida no Instagram, ainda mais que o Instagram, na maioria das vezes você está passando tempo lá. Então, quando você consegue fazer esse passatempo, tornar alguma coisa útil na sua escrita, é uma coisa bem legal. Então, eu queria te perguntar como que começou esse coletivo, qual que foi a ideia, e aí depois a gente parte para umas dicas para o pessoal que está assistindo. Sim, esse coletivo Capitua foi uma iniciativa que começou meio que de brincadeira até. Era um grupo de autores, né, de colegas como eu, que até estavam buscando cursos. A gente acabou se sendo uma dessas buscas de curso de escrita criativa, e que acabamos participando, e acabamos, por brincadeira, né, durante a interação, surgiu essa ideia de criar um canal. Inicialmente, agora, por enquanto, nós estamos só no Instagram, que é hoje uma das redes sociais que tem maior interação, né? E então a gente surgiu essa ideia meio que de brincadeira. A gente começou, vamos começar a publicar, divulgar técnicas criativas, dicas de escrita, recomendações de leitura, para outros autores, porque nós sentimos essa necessidade também, enquanto escritores, de ter um canal, um caminho que justamente dê esse acesso ao conhecimento, né, literário. Aqui no Brasil, infelizmente, não é tão disseminado como em outros países. Então a gente veio realmente assim, de forma bem espontânea. A gente se juntou e começou a publicar, divulgar técnicas, essas dicas, justamente para poder ter essa troca, né, entre nós autores, que eu acho muito importante ter essa sinergia entre os autores, né? Todo mundo ganha, o jogo ganha, né? Quem dissemina aprende também, né, e ajuda, contribui para a literatura, e como também aquelas pessoas que acompanham o canal. Bom, assim, primeira coisa que eu tenho a dizer antes do Marcos começar a dar as dicas dele ou falar sobre os estilos, né? Se você é um autor nacional, você tem que começar a entender que não é só sentar e escrever. Não é só sentar e escrever. Você tem que levar a escrita, como eu vejo que o Marcos leva, como eu levo, como uma profissão. A gente sabe, né, que é uma profissão difícil no Brasil, mas a gente tem que levar como profissão. Se você quer ser um escritor, você tem que ser um cara profissional. Se você quer ser um cara profissional, você tem que estudar. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Então, leia. Eu tenho certeza que o Marcos vai dar durante a entrevista dicas sobre livros que a gente pode ler, sobre autores que a gente pode seguir para conhecer sobre a jornada do herói, sobre todo o processo criativo e de escrita que autores renomados deixaram como legado pra gente. Então, assim, estudem, galera, levem a sério as dicas. Você não vai reinventar a escrita de uma hora para outra, e até para você quebrar uma regra da escrita, você tem que conhecer ela muito bem. Então você vai falar para mim assim, mas tal autor faz de tal jeito. Mas você está se comparando ao Cormac, você está se comparando a um cara, a José de Alencar, você está se comparando a gente que, assim, né, a gente tem que ter um pouco de calma no começo da escrita, a gente tem que começar pisando leve. Então, vamos estudar, vamos se empenhar para transformar a literatura nacional numa coisa profissional. E o primeiro passo da literatura ser uma coisa profissional é o autor ser profissional, não tem para onde fugir. É verdade, Valdir, você tem toda a razão. Quem pretende seguir essa carreira realmente tem que levar a sério.
tudo bem, é muito complicado, muito difícil, né? Você pensar que você vai conseguir montar uma carreira a ponto de você não depender só do, do meio literário, né, das suas obras, para poder tocar. É muito difícil. Infelizmente, é uma ilusão você pensar, pelo menos num primeiro momento, que você vai conseguir chegar a esse ponto, né? Pode ser um caso e um milhão que consiga já se destacar logo nas primeiras obras publicadas, mas é muito difícil aqui no Brasil. Tem casos, você conta nos dedos autores que hoje vivem, assim, até hoje, né? Mesmo pessoas que já têm 10, 20 anos de carreira, que vivem só da escrita. Muitas vezes acaba até, eu conheço muitos autores que até vivem no meio, mas assim, fazendo ghostwriter, trabalhando com revisão, crítica, mas dificilmente só vendendo a sua obra você vai conseguir logo de cara se destacar, né? E a ponto de não depender só disso, né? Realmente, por isso que isso acaba sendo uma primeira dica aí. Realmente você tem que ter um outro meio aí para você de subsistência, né? Para você poder pagar as contas e tudo, pelo menos no início, porque dificilmente você também vai conseguir um contrato com uma editora logo de cara, uma editora tradicional. Tá? Mesmo sendo independente, conforme você até comentou, você vai ter que o ideal, né? Eu falo agora por experiência que eu tive quebrando a cara nesse primeiro livro que eu publiquei. Você tem que buscar, tem que buscar diagramador, leitores beta, revisores críticos, ilustradores. Isso tem um custo, por mais que tenha uma parceria aí, mas você consiga, de repente, um preço camarada aí nessa parceria, mas tem um custo, representa um custo, de fato, que você vai ter que arcar. Para isso você tem que ter um suporte. Então essa seria uma primeira dica aí para os autores iniciantes aí, estão veredando aí para essa jornada. Até para você ter tranquilidade em escrever, né? Porque a gente sabe que é muito bonito quando a galera fala, não, vai, siga seu sonho, você tem que viver do que você sonha, mas a realidade é um pouco diferente, né? Eu sempre quis ser escritor, mas assim como o Marcos, eu também sou engenheiro, eu me estabeleci como engenheiro numa empresa boa, consegui manter a minha família, e agora eu tenho uma tranquilidade total de ser escritor, porque eu não tenho obrigação nenhuma de fazer a coisa dar certo. Eu faço o melhor possível, já fiz curso, leio, me esforço para ser profissional. Agora eu não tenho aquela pressão de que eu tenho que colocar comida na mesa com isso, né? Então assim, eu tenho, a minha família tá resguardada. Então essa dica é primordial para você conseguir escrever, principalmente com tranquilidade. É lógico que você vai ter menos tempo se você vivesse só, né, disso. Mas como o Marcos falou, é muito difícil. A gente tem autor do grupo, autor conhecido que vocês conhecem, que não vive só da venda dos livros, é muito difícil. Você consegue viver do ramo literário, mas só da venda de livro é muito difícil. Então você tem que se preparar para você conseguir pagar um diagramador, para conseguir pagar o capista, para conseguir pagar um revisor. Como eu falei, a gente vê muita coisa jogada na internet. Se você quer ser um escritor profissional, você tem que colocar uma coisa o mais profissional que você conseguir. Como o Marcos falou, você consegue pegar revisor mais barato, um diagramador que está no começo de carreira e dar um talento no seu livro para pelo menos ele ter uma cara profissional. É uma dica muito importante, vocês têm que começar a levar a sério desde o começo da escrita isso. Tente garantir seu ganha-pão de uma maneira que não vai fazer a escrita ser uma coisa pesada para você, né? Penosa, porque é complicado, né? A gente não pode sair iludindo todo mundo e falar, não, faculdade pra quê? É só você sentar e escrever que você vai ser o próximo Alan Poe, não é? Infelizmente não é assim, né? Então a gente precisa se preparar para esse tipo de coisa, é uma dica muito importante. É verdade. Por mais talento que você tenha, e tem muita gente boa que tem um talento, mas só o talento não basta. A dedicação é fundamental. E muitas vezes, tanto quanto, até mais, em alguns casos, do que o próprio talento, né? O talento é aquela fagulha, realmente, mas você depende muitas vezes de ter os 99% de transpiração, né? Que é através do esforço, né? De buscar a realização desse objetivo, dessa meta, que é publicar uma história, né? Então essa é realmente uma dica importantíssima e vital, não só para os escritores iniciantes, mas todos os escritores que aí estejam no processo. Que para mim, eu entendo que na verdade essa carreira, né, essa missão, eu pelo menos sempre foco nesse sentido, Valdir e o pessoal e o público. O escritor ele vai estar em eterna formação. É uma jornada que você vai construindo, pavimentando o caminho durante o processo.
até o final da sua vida, né? Até você terminar a sua jornada. Então, por isso que você sempre tem que ficar buscando se aprimorar. Aí é uma outra dica que eu dou também, até para experiência própria, até que muitas pessoas comentam por conta dessa questão do coletivo Capitu, da iniciativa. Ah, mas eu tenho que focar só na leitura dos clássicos. O que eu faço? Eu sempre comento com as pessoas, oriento o seguinte: é importante, sim, a leitura dos clássicos, né, dos autores consagrados aí da alta literatura. Mesmo que você não goste, eu sugiro sempre você acompanhar, quando possível, ler os grandes clássicos, mas sempre, nunca esquecer, não perder o foco dos autores contemporâneos, até para você saber a tendência que tá acontecendo, né? A tendência de hoje. E eu falo isso porque eu quebrei a cara nessa na primeira obra, porque eu tive o privilégio, durante a infância, de ter acesso a esses livros, mas são consagrados, apesar de não ser de família abastada, porque o meu pai ele sempre teve essa interesse por cultura, então ele acabou montando uma biblioteca pessoal até razoável, significativa, com autores consagrados, mas aí ele fazia toda lá a engenharia dele lá para ter acesso, tinha o final do Círculo do Livro, ele já buscava através de sebo esses livros clássicos, e aí montou a biblioteca dele e eu acabei tendo esse acesso à grande literatura. Só que com o tempo, né, eu acabei indo para essa área de exatos, você sabe também, bem, que é uma área que realmente acaba puxando muito por nós, né, acaba forçando muito, então a gente fica focar naquela área, e aí por exemplo, acabei perdendo um pouco o foco assim, da literatura, parei de acompanhar a literatura ao longo do tempo, então eu percebi, isso foi uma das primeiras lições que eu tive, quando eu publiquei a primeira obra, que você tem que ficar em eterna busca, né, dos livros mais recentes, não ficar só nesses clássicos, justamente para você acompanhar essa tendência, né, e você diversificar o seu conhecimento, até para aumentar a sua bagagem e a possibilidade de você ter com esse conhecimento, você poder abordar melhor, né, a sua escrita melhora, quando você tem mais acesso à literatura como um todo, né, inclusive esses livros mais recentes, e inclusive de autores nacionais também, né? Não ficar focado também só nessa questão do preconceito do complexo do vira-lata, mas só os autores de fora, estrangeiros que prestam. Não é bem assim, tem muito autor nacional aí, e eu posso falar aí, inclusive, pelo papo do autor, né, os membros lá, tem muita gente boa, você, a Francine, o Danilo, a Kari e tantos outros aí que realmente se destacam, apesar de todas essas dificuldades, né, que nós enfrentamos aí na literatura nacional. Então esse é a sugestão que eu dou. Vocês não focarem só nos livros clássicos, também sempre acompanhar a literatura contemporânea, e não só estrangeira, nacional também, justamente para você ter essa tendência, né, perceber a tendência do mercado, né, literário. Sempre importante isso. É importante você tá ligado com o que a galera tá lendo também, né? Então a gente precisa saber o que está sendo lido, mas a gente também precisa saber o que foi a base, né? Porque os escritores renomados, os escritores clássicos, eles são a base, né, do que a gente escreve hoje, né? Então tem se você for pegar livro, tem livro de 1800 e pouco que parece que foi escrito há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Tava lendo esses dias o Fahrenheit 451 e parece que o cara escreveu uma semana e meia atrás o livro, sabe? Tipo, assim, o cara tem gente, o rei, tem gente que é contemporâneo mesmo sendo do século passado, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que está sendo escrito hoje também. Primeiro porque a gente consegue pegar estruturas novas, maneiras novas de escrever, porque a gente escrita é sempre uma evolução, né? E segundo que você consegue estar inteirado com o que a galera está querendo ler, né? Então assim, principalmente no Brasil, que é um país onde a gente sabe que a gente lê pouco,
Você sabendo o que que a galera tá gostando de ler, como que a galera tá gostando de ler. Não que você é obrigado a escrever, né, para vender, né? Você pode escrever o que você quiser. Mas é bom você estar ligado com o que a pessoa tá querendo, o que que os brasileiros estão lendo, para você até saber como que você vai conseguir se encaixar ali, né? Porque a gente sabe que no Brasil lê muito autoajuda e a Amazon é dominada pelos livros hot, então assim, você sabe quando você entra, você sabe que uma parcela grande da fatia do bolo literário, que é um bolo pequeno, ela está sendo ocupada por esses livros. Então, se você pegar livro físico, sei lá, 70%, tô chutando, mas não deve ser muito longe disso, dos livros físicos que são vendidos são autoajuda, e se você for na Amazon, capaz de ser mais de 70% dos livros é hot. Então, assim, você até sabe onde você está colocando seu pé. Então, assim, eu escrevo terror. Terror é uma parcela menor ainda desse terror e suspense é uma parcela menor ainda desse bolo. Só que eu sei disso e pra mim tudo bem, porque eu escrevo porque eu gosto de escrever, né? Então, assim, eu não vou parar de escrever terror para escrever um livro que possa sei que tenha mais chance de vender. Mas eu sei como o mercado funciona, eu sei aonde eu estou entrando e eu sei como que está funcionando, né? Então isso é muito importante você ler os contemporâneos, não só por causa da escrita, mas também para você entender o que está acontecendo, né? Claro, é importantíssimo. E outra questão, assim, até nessa linha, é assim, realmente tem muita dificuldade na literatura nacional, mas ela resiste. E também se recicla. A literatura como um todo, aí não é só nacional, ela também ela acaba evoluindo, né, com a interação dessas novas mídias, então muda realmente, conforme você comentou, as técnicas, os estilos. Se você for comparar os livros, por mais atemporal que seja um grande clássico, né, e às vezes até mais atual até do que na época que foi publicado, principalmente as distopias, né, conforme você comentou, mas a literatura também evolui na forma de abordar certos temas e da maneira, o tom também. Então é importante isso. Só para citar um exemplo aí, por exemplo, no caso da literatura nacional, tem o caso do Rafael Monte, né, que escreve nessa área de romance policial, né, ele vem se destacando, inclusive acabou tendo uma das obras dele, junto com a Ilana Casoy, agora foi adaptada para uma série da Netflix, né, Bom Dia Verônica. Então, algumas pessoas torcem até o nariz para a forma técnica dele e tudo, mas eu acho assim, importante que é uma maneira da literatura nacional se existir e se destacar. Então, é super válido o sucesso de autores como esse. A Jabuti, por exemplo, agora abriu uma categoria, né, nesse ano, de literatura de entretenimento. Inclusive, a Kari Soarelli, né, lá do Papo de Autor, ela chegou a concorrer, foi finalista. Então, isso é válido. Então, a literatura resiste. Então, outra dica que nós podemos dar aí para as pessoas, para os escritores, é não se desanimar, se desiludir. É difícil, sim. Vamos também criar um mito de que você consegue se destacar. Vai ser difícil, mas você tem condições, como todas as pessoas têm condições de conseguir conquistar um espaço na literatura nacional. Sim, com certeza. A gente tem que insistir, né? E eu acho que hoje, principalmente com o boom de livros da Amazon, né? Principalmente com a facilidade de ler um livro na Amazon, com o preço do livro do e-book que diminui bastante, e ainda se você tiver o Kindle Unlimited, você ainda consegue ler dezenas de livros pagando um preço razoavelmente baixo, sem precisar ter o Kindle, né? Não precisa, pela tela do celular você consegue. Então a gente tá vivendo uma mudança, e eu espero que essa mudança ela venha se concretizando com os anos. Só que a gente precisa ter alguém que inicie isso, né? Então nós somos aquela galera que tá pegando e falou assim, não, cara, vai dar certo, não é assim. A gente não precisa desistir da literatura nacional, a gente precisa fazer ela crescer. E visto isso, também é importante a gente falar sobre esse negócio de gênero ser ou não literatura. A gente tem que, assim, na minha opinião, a gente tem que parar de brigar com isso, porque tem muito gênero que as pessoas julgam como um gênero mais baixo, e ele é a porta de entrada da pessoa. De repente a pessoa começa a ler um livro hot, aí ela se interessa por um livro de romance, ela se interessa por um drama, ela vai começar a ler romance, aí ela vai para romance policial, aí ela pula. É uma porta de entrada, é literatura. Não é porque
Tem muita gente que não gosta, que não seja literatura. Todo tipo de literatura é válida, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é um momento de mudança. A gente está com a possibilidade de daqui a 10 anos a gente poder falar assim, ó, o Brasil saiu de um livro por ano, por pessoa, para 3, para 4 livros por ano. E isso é um salto gigantesco para um país do nosso tamanho, com cultura quase nenhuma de literatura. Então a gente tem que incentivar as pessoas a lerem. Depois a gente pensa, vamos começar a ler um pouco mais de fantasia, vamos começar a ler um pouco mais de terror, um pouco mais de thriller. Agora, meu entendimento, né? Não tem que ter dessa briga de mas a pessoa tá lendo Hot Day, é um livro, ela tá lendo. Claro. E desde que o escritor de Hot entenda que ele precisa ser profissional tanto quanto todo mundo, né? Não é só escrever qualquer coisa e colocar na internet, é literatura, né? Pra mim é válido e é uma briga que a gente tem que extinguir. Começou a ler, é a ler. Não é ler X ou ler Y, é ler. A gente tem que incentivar as pessoas a lerem. E depois a gente pensa o que a gente faz depois, né? É verdade, tem razão. E dentro dessa linha aí que você comentou, assim, uma dica que eu ia sugerir, uma dica até bastante geral, é realmente rever certos mitos que ainda ficam enraizados no meio literário. Por exemplo, um deles é a questão de que o autor, a escrita é um ofício solitário. Então, até por conta dessa evolução das novas mídias, das novas tecnologias, hoje o autor, ele não precisa e nem deve ficar isolado. Tudo bem, tem algum momento que ele vai ter aquele processo criativo e tudo realmente requer uma dedicação realmente mais solitária, algo individual. Só que durante o processo da escrita, ele tem que se cercar de leitores beta, pode ser colegas, amigos, porque justamente para poder ter esse feedback a minha obra tá boa, o que eu posso ajustar. Então é importante, é válido, e eu até recomendo que se faça isso, se busque essas parcerias, essa sinergia com outras pessoas. Se for do meio, tanto melhor, né? Colegas, revisores, inclusive profissionais dentro do meio, né? Mas outros profissionais que atuam como resenhistas, revisores, editores, copydesk. Então, quanto maior a interação, tanto melhor para a qualidade da sua obra e que você vai oferecer para o seu leitor. Então, esse é um mito que eu acho que tem que ser revisto, né, da questão da escrita como uma atividade solitária. Não deve ser chegar dessa maneira, né? E a pessoa, até mesmo depois da publicação, na divulgação da obra, é importante ter realmente essa integração com outras pessoas do meio. Com certeza. Sim. E outro mito também, que é assim, que eu costumo muito questionar, né, junto às pessoas, inclusive pessoas que buscam dicas lá no coletivo, Capitu, é aquela questão de que, mas é a questão que torce muito o nariz, porque a gente apresenta lá algumas técnicas narrativas, inclusive algumas não são tão usuais, né? Publicamos recentemente uma série de posts sobre uma técnica chamada Método dos 7 Pontos, de um autor chamado Dan Wells. Hoje temos uma série em andamento que fala sobre a promessa da Virgem, que é um contraponto, serve de contraponto à jornada do herói, porque oferece uma abordagem mais feminina, né, a heroína, durante a estrutura narrativa, né, o desenvolvimento da trama. Mas assim, algumas pessoas torcem muito o nariz para essa questão de regras no meio literário. Mas é importante, assim, mesmo não querendo questionar assim, essas pessoas que resistem à ideia das regras, mas o que eu sempre falo com as pessoas, oriento, é você buscar ter conhecimento dessas regras, dessas técnicas de escrita, porque mesmo que você queira subvertê-las, você tem que ter o conhecimento delas primeiro, tem que ter acesso a elas. E se possível, até que você consiga manejá-las, para depois sim você ir num passo além, que é subverter essas regras. Então, esses são dois dos mitos que eu acho que muito comum ainda em voga no nosso meio, que eu acho que tem que ser revisto aí, porque acaba operando muitas vezes contra o progresso e o desenvolvimento da literatura, particularmente a literatura nacional. Com certeza. Eu
acho que um escritor que não tem leitor beta, ele tá atirando com uma venda nos olhos, né? Esses dias postaram, desculpa o rapaz que postou, que eu não lembro o nome agora, mas ele postou uma foto no grupo que falava que tinha 3 palavras erradas, né? E você lê rápido lá, você lê, o seu cérebro tá acostumado, ele vai ler a palavra certa. E aí depois que você presta atenção em volta, você vê que tá errado. E esse tipo de coisa parece uma coisa tão besta, mas você que tá escrevendo um romance de 90 mil palavras, você vai fazer isso um monte de vezes, cara. Um monte de vezes você vai esquecer. Se você não tiver um revisor, um leitor beta, um crítico, pra te falar, cara, tá confusa essa frase aqui. Quem é que tá falando essa frase? Eu não sei quem tá falando. Você não colocou quem é. Você não falou que o cara era desse jeito, agora ele tá de outro jeito. Olha, essa frase aqui eu não consigo entender. Tem um erro gramatical aqui que você deixou passar. São coisas comuns. Eu acho impossível um escritor, assim, tudo bem, se pegar um cara muito bom em português, até isso, porque até se o cara for formado em letras, se o cara tiver mestrado e tudo mais, ele ainda vai estar com aquele negócio de estar lendo 90 mil palavras, 50 mil palavras de uma vez. Normal passar despercebido. Então, isso é o que o Marcos falou, é outra coisa que é predominante, que tem que ser, você tem que estar na sua cabeça, tem que ter alguém para te ajudar. E mais importante, a pessoa não tem que só te elogiar. A pessoa tem que estar lá para te criticar. Tem que ser alguém para criticar o texto. Porque se você colocar mãe, pai, amigo, esposa, a pessoa vai querer te agradar, aí não está ajudando em nada. É verdade, Valdir, tem toda razão. E assim, até dentro dessa linha aí que nós abordamos, estamos abordando, outra questão que eu acho importante também assim, frisar, né? Até como acaba se tornando uma outra dica, mas dentro dessa linha, é importante também o autor tem isso também em mente que em um dado momento ele tem que se desapegar da obra, né? Por mais que ele tenha todo esse suporte de parceiros, mas em algum momento ele vai ter que definir isso, porque se ficar com aquele senso, aquela autocrítica muito elevada, mas minha obra não está pronta, então ele nunca vai publicar. Então, em algum momento, ele vai ter que ter esse sentimento de desapegar, como se fosse um filho, né? Você vai ter que lançar aí a obra para o mundo, né? Não te pertence mais. Eu costumo falar brincando isso, para algumas pessoas que pedem dicas, orientação, essa. Em algum momento, você tem que desapegar da tua obra. E eu até falo por experiência própria, né? Porque nesse primeiro livro que eu escrevi do Racho da Iguana Dourada, conforme eu comentei, eu fiz um exame de autocrítica, que na época eu fiz de bem visceral, sem nenhum contato com as técnicas de escrita criativa, sem seguir fóruns literários. Então, de certa maneira, eu quebrei a cara, porque depois eu percebi que, em alguns pontos, deixou a desejar a obra em termos de perceber alguns vícios de escrita, algumas questões que certamente passasse pelo crivo de alguma pessoa, de um revisor, leitor beta, poderia não ter melhorado a qualidade. Eu recebi bastante crítica positiva, teve uma receptividade boa, modéstia à parte do livro em si, só que eu mesmo fiz esse exame de consciência que poderia ter sido melhor. Mas aí você fica nesse dilema, mas aí você não vai publicar porque sempre vai buscar sempre ser melhor, porque você nunca vai ser igual a que era antes, né? Uma obra que você vai publicar agora, com certeza vai ter uma qualidade literária de escrita melhor do que a anterior. Isso é natural, né? Mas você tem que desapegar e entregar. É a dica que eu passo para as pessoas. Desapega. Agora, tudo bem. Eu acho assim, por exemplo, eu pensei assim, mas como foi um livro de romance policial, né? Se passa no Brasil, no Rio de Janeiro, então até abordar, conforme você comentou, uma realidade muito parecida com a nossa aqui, apesar de ser uma ficção. Então, esses problemas cotidianos de violência, né? Eu procurei abordar nessa obra, só que teve alguns pontos que eu vi que poderia melhorar, algumas pontas soltas que ficaram, uns furos de enredo, e aí eu até pensei o seguinte, aí aquele dilema também que é comum, eu creio, quase todos os escritores. O que eu faço? Eu faço uma nova edição agora que eu percebi esses erros, que eu sei que tenho uma técnica melhor, um estilo melhor, eu faço uma nova edição, mas aí eu corro o risco de desagradar os fãs da obra original, ou então não deixo do jeito que está, e até para mostrar a evolução da minha escrita. Então realmente é um dilema. E aí, claro, é uma questão muito particular, mas eu acho assim, eu sugiro você realmente não ficar muito apegado. Eu, por exemplo, nesse caso do Racho da Iguana Dourada, eu decidi por uma solução salomônica. Eu percebi esses erros, como por ser
por eu já ter intenção de abordar os acontecimentos, né, dessa trama, então o que eu pensei? Eu falei assim, não, o que eu posso fazer como uma forma de cobrir certos furos que ficaram, né, ou pontas soltas, eu abordar o mesmo evento, e isso eu estou pretendendo até fazer, publicar até no ano que vem, o mesmo evento, mas na ótica de um outro personagem. Então, ver um outro ponto de vista dos mesmos eventos que cercaram essa primeira obra. Então, é uma maneira de eu aprimorar, mostrar um avanço da minha técnica, mas também sem abrir mão de fazer uma nova edição, que eu acho que também, eu particularmente acho que não cabe, porque senão eu acho que você de certa maneira se ludibria e ludibria também os seus leitores. Então foi uma maneira que eu percebi que eu poderia agradar, né, eu conseguir esse meu desejo de publicar uma história mais bem conduzida, mas em um outro enfoque, quer dizer, como se fosse uma outra história. Então, essa é uma dica que eu passo aí para o pessoal, para o público, é de que você então desapega da obra. Você pode até recontar a história, aí é uma questão muito pessoal, né, íntima. Esse exemplo que eu dei serviu para o meu caso, mas aí para outras pessoas pode não servir. O importante é desapegar e publicar. Vai ter um dado momento que você vai ter que realmente publicar e entregar ao mundo, né, a tua obra. Então é uma dica que fica aí para você poder se sentir realizado. Depois você, claro, você vai perceber que cometeu alguns erros, algumas coisas passadas, você vai melhorar a tua técnica, mas aí você, bola para frente, você vai agregar esse conhecimento nas histórias seguintes. Sim. Isso é normal, natural até. Com certeza, não tem como você não, depois de alguns anos, você não evoluir, não olhar para trás e ver que você cometeu alguns erros. Mas se você ficar preso naqueles erros, daqui a uns anos você vai evoluir e vai estar escrevendo o mesmo livro, né? Então, às vezes, isso atrapalha até a criatividade do autor. Eu mesmo, assim, eu vejo, como você falou, gente falando assim, vou revisar. Os livros que eu coloquei, eu não tenho intenção nenhuma de revisar nenhum. Assim, talvez escrever, se eu pegar um ponto de vista de outro autor ou continuar a história, uma coisa. Agora, pegar o livro e sentar e falar, não, eu vou escrever o mesmo livro, só que eu vou escrever com a qualidade que eu tenho hoje. Nossa, nem passa na minha cabeça. Acho que a minha ansiedade não ia deixar eu fazer isso, não. Ia ser uma maluquice. Porque... eu, particularmente, não recomendo também, não. Fazer. Claro que é muito pessoal, né? Mas eu não recomendo. Eu acho que é até uma maneira de você demonstrar que você evoluiu. É natural mesmo. E atores, inclusive, consagrados fizeram essas autocríticas. O Stephen King, ele reconhece que teve muitas obras dele que deixou a desejar. Então, é normal mesmo, é natural que isso aconteça mesmo. O Stephen King é um bom exemplo, porque imagina se ele fizesse isso, ele ia estar com 3 livros ainda até hoje, né? Em vez de estar com 50 livros, 100 livros. É verdade. É um excelente exemplo. Tem muita gente que critica mesmo alguns livros do Stephen King, mas se você pensar que o cara escreve igual a um computador, uma máquina. Dá na conta. Não tem o que fazer, não tem muito milagre. Mas é o que é, né? Acho que só adaptações de cinema tem 50 dele, então... Exatamente. O Stephen King é um ótimo exemplo disso. Se ele ficasse preso no Carrie, né? Acho que foi Carrie o primeiro livro que ele escreveu, que ele até jogou no lixo, a esposa dele pegou no lixo e levou pra ele. Se ele tivesse preso naquilo ali, ainda é capaz de ser Stephen King hoje, né? Exatamente, ia ser reconhecido. Outra questão também que eu queria também abordar, Valdir, até pela minha experiência aí, fica como outra dica, pessoal, se despojar dos preconceitos, isso é muito importante. Você, claro, não é abrir mão das suas convicções, mas você reconhecer e respeitar a visão, o estilo, o tom das outras pessoas. Até você bem lembrou aí, durante o nosso bate-papo, a questão do hot. Tem muitas pessoas também torcem o nariz para certos gêneros, como por exemplo o hot. O que eu particularmente acho uma grande bobeira. Não é um gênero que me atrai, mas eu acho que a gente tem que se despojar realmente desses preconceitos, porque às vezes pode ter uma grande obra ali, e como você também falou mais cedo, é uma porta de entrada para a literatura. Então, se a gente fechar essa porta, a gente está alijando várias pessoas aí que poderia estar
tá usufruindo da literatura e contribuindo para o desenvolvimento da literatura. Que a pessoa hoje, conforme você comentou, lê hot, mas amanhã pode ler terror, fantasia, romance policial e tantos outros gêneros aí. Então é super válido. Isso sim. Você desapegar, eu acho é necessário, imprescindível você desapegar desses preconceitos. E eu até comento, eu falo sobre isso, que até vou fazer um breve parênteses aí, até num acontecimento recente, algo que aconteceu agora essa semana. Eu estou escrevendo, uma das histórias que eu estou escrevendo é uma fantasia contemporânea chamada Entre o Céu, a Terra e o Inferno. É até uma iniciativa inédita para mim, que eu estou publicando semanalmente os capítulos lá no Wattpad, até título de experiência, né? Para ver como que é essa questão de interação, né? Dinâmica com o público, eu acho super válido, apesar também de ter certos preconceitos aí com a plataforma, mas eu acho válido, pelo menos como experiência, ainda que não dê certo, eu acho que a experiência já é válida, e se tiver uma interação com outros autores, leitores, tanto melhor. E aí, fazer uma breve sinopse aí, essa história ela narra uma aliança forçada entre um anjo e um demônio que se envolveram num incidente astral. E por conta disso, os superiores deles obrigam eles a servir uma missão na Terra, e eles encarnam um casal de irmãos adolescentes com a missão de tentar dissuadir outros jovens humanos a tirarem a própria vida. Então aborda essa questão do suicídio, até porque pela ótica, o cânone da história, quem tira a própria vida vai para uma espécie de limbo, e aí aquela alma não é contabilizada nem pelo céu nem pelo inferno. Então tem até uma questão de interesses aí dentro da história, né, desses dois círculos. Então tem toda uma dinâmica na história envolvendo essa questão do cânone. Então, aí, voltando à questão, aí uma pessoa até se interessou, gostou, assim, no primeiro momento falou assim, eu gostaria de divulgar, assim, como produtora de conteúdo, divulgadora de conteúdo, eu gostaria de publicar, de divulgar sua obra nos meus canais. Eu falei, legal, super válido. Ela falou que já estava fazendo isso com outras pessoas. Só que quando ela se deparou, e isso já com os capítulos publicados lá, os primeiros capítulos publicados, inclusive com a arte da capa, né? Aí a pessoa falou, não, eu estou vendo aqui agora a arte da capa, você está retratando um anjo e um demônio na capa. Não, perdi o interesse, eu não abordo esse assunto não, porque parece que você está discriminando a religião. Aí assim, eu achei assim, o que eu achei curioso, assim, eu já estava eu imaginava já preparado para a crítica, porque é um tema realmente sensível, primeiro que aborda o suicídio. E realmente tem essa questão dos cânones religiosos, né? Algumas religiões monoteístas, anjos, demônios, mas assim, até porque, inclusive, algumas obras já sofreram críticas de certos grupos, né? Inclusive grupos religiosos, a Rowling também já enfrentou problemas com a publicação dos primeiros livros exemplares do Harry Potter em alguns países. Teve uma série também, Good Omens, que inclusive é baseada num livro, do Alan Moore, que fala sobre a questão de uma aliança também de anjo e demônio, até uma temática bem parecida com essa da minha história. Também sofreu bastante reação, inclusive até de petição para não ser a obra, que virou uma série da Amazon, que não fosse divulgada, né, liberada pela Amazon Prime. Então, assim, eu até já imaginava, por conta disso, ter alguma reação à medida que a obra fosse mais conhecida, a história. Só que o que me surpreendeu, por isso que eu comentei aqui a questão da dica, esse despojar do preconceito, o que me surpreendeu nessa história, né, que eu acabei mesmo me achando vacinado, a crítica, é que partiu de uma produtora de conteúdo essa reação. Ela literalmente jogou pela capa a minha história, sem ler, só ver a capa e um anjo demônio, e disse que aparentemente eu estou discriminando a religião e por isso ela não pode divulgar. E ela se colocou como autora. Então, essa conjuntura que mais me surpreendeu, porque, assim, com todo respeito à visão das pessoas e tudo, mas, assim, eu esperaria que uma pessoa que é do meio, uma autora, lesse, né? literária,
eu não digo nem que abrace os outros gêneros, mas pelo menos respeite os outros gêneros, os outros estilos literários, ainda que não concorde, você pode ter a sua convicção pessoal, mas e não você ter exatamente o preconceito, um conceito preconcebido por conta da capa, você tem se discriminar uma obra. Isso não acaba, eu acho, é prejudicial para a própria pessoa, porque ela deixa de ter acesso a outros tipos de até contato mesmo com o autor, por mais que não concorde, não quero ler, é uma questão de convicção, mas que tem um contato. Eu acho que tem que ter uma visão madura, uma relação madura com as outras pessoas, com respeito à diferença, com discernimento. Então é a dica que eu dou aí para encerrar aí na live de tantas dicas, né? Essa nossa apresentação aqui, nosso bate-papo, de as pessoas se despojar, principalmente no meio literário, desses preconceitos, que acaba prejudicando a própria pessoa. Não precisa abrir mão da convicção, mas respeita o gênero do outro, porque aquilo de mal bem é uma literatura, é a arte também, faz parte da arte. Então outras pessoas consomem também. Então é isso que eu queria deixar assim registrado, esse fato aí, porque assim, é uma questão que serve de alerta para todos nós, né? E serve de alerta e de todas as coisas bizarras nessa história, né? O mais bizarro é uma autora que não lê, né? Viu a capa e achou que, pronto, definiu o que está acontecendo. E isso, eu nem vou entrar nessa discussão, né? Mas teve uma discussão recentemente de um autor que falou mal da editora no Instagram, blá, 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 blá. Aí, essa questão toda do profissionalismo dele é uma discussão à parte, né? Não é nem esse ponto que eu quero chegar. Mas o que me deixou mais perplexo com essa história toda é que um monte de gente tava falando mal do livro do cara sem ter lido, só porque uma pessoa falou, outra pessoa falou. Aí você ia ver nos comentários, a pessoa começava assim: eu não li, mas eu acho absurdo o cara escrever sobre tal. Ué, você não leu, você não sabe o que o cara tá falando? Assim, não tô falando que o cara tá certo, não, porque eu não tive interesse nenhum em ler a obra do cara. Mas eu também não. Eu comentei sobre o profissionalismo do cara, né? Pô, não é assim que funciona, né? Não é você sair falando, jogando a merda no ventilador e. Somos adultos, né? E profissionais, né? A gente resolve esse tipo de coisa junto com a editora. Só que o fato das pessoas criticarem e falarem que o livro era ruim, que não sei o que, só por causa da polêmica, sem nem ler, e assim, a grande maioria das pessoas que estavam envolvidas nisso aí era escritor. Aí você fala, caramba, a galera não tá lendo o livro do cara, tem gente que escreve. Eu não li, mas eu acho que o livro é muito ruim porque não se aborda isso. Como que você acha que se você não leu, você não sabe o que tá escrito? Você tá julgando você é um escritor e tá julgando negócio pela capa, não pode, né? Isso é um absurdo, não pode acontecer. Escritor, o mínimo que a gente espera é que o escritor leia, né? É o mínimo do escritor, não tem como, é a base, né? Do triângulo lá embaixo. Então... Pois é, exatamente. Isso que aconteceu, por exemplo, nesse meu caso que aconteceu comigo, eu assim, claro, respeitei a decisão da pessoa, até porque o canal era dela, ela tem todo o direito de não. Eu até imaginei, quando ela comentou, eu até imaginei que ela fosse criticar a questão do suicídio, que acaba abordando assim. É um tema sensível, realmente. Por mais que eu coloque lá, tenha cuidado de colocar lá a questão do aviso do gatilho e tudo, realmente é um tema delicado para divulgar. Dependendo para quem ela for divulgar, se tem criança, tem jovem, você pode ter pessoas mais vulneráveis. Então, até eu não me surpreenderia se fosse essa abordagem. Mas quando ela falou a questão da capa, o que me surpreendeu, eu até comentei isso com ela, né? Mas falou, olha, claro, respeito a capa, é decisão que te cabe, o canal é seu. Só que assim, eu só não entendo, você alega que eu estou discriminando religiões, sendo que você mesmo está discriminando a minha obra, quer dizer, é uma discriminação. E assim, porque eu abordei na arte da capa um anjo e demônio, são cânones, inclusive comuns das grandes religiões monoteístas. Então, qual seria o preconceito para eu abordar esses cânones? Ou você está querendo dizer que eu estou criticando, que de certa maneira eu estou discriminando as outras religiões que não têm esses cânones? Mas aí, se você for por esse aspecto, eu até dei um alerta para ela, olha, serve de alerta para você também. Então eu estaria discriminando as outras religiões. Pode ser, de repente, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer, mas porque eu não estou abordando um cânone só de umas e não estou abordando outra. Mas, por exemplo, se eu abordar, por exemplo, uma história de um casal LGBT, você pode falar que eu estou promovendo a heterofobia. Então, quer dizer, em algum momento, ou então se eu publicar uma obra
é ambientada por um determinado país, eu posso ser acusado de xenofobia por não estar abordando os outros países. Então, quer dizer, olha o leque, né? o risco do radicalismo, né? Que infelizmente hoje estamos experimentando, de você acabar você cancelando, né? Essa campanha de cancelamento, cancelando a arte, né? A literatura, por conta desse tipo de visão. Ah, mas você está abordando esse assunto, mas não está abordando o outro. Em algum momento você vai direcionar sua obra para aquele assunto. Isso não pode ser entendido como discriminação. E ainda tem outro detalhe, que eu até comentei com ela para encerrar, mas sem querer discutir tudo, mas acho que serve até para servir de alerta, né? Porque eu não confio nas pessoas. Às vezes eu posso até estar sendo romântico, bem visionário, mas se eu puder demover a pessoa daquele preconceito, eu me sinto, pelo menos, realizado, né? Aí eu até comentei com ela, mas se você... quando você comenta essa questão da discriminação, você tem que ter certos cuidados, porque você acaba alijando todas as discussões. Então você acaba impedindo que as pessoas também comentem a sua própria visão daquela obra. E a questão, por exemplo, quando você, no meu caso, quando eu abordei a questão do anjo-demônio, desse casal, né, esse anjo-demônio, você tem que entender como, por ser uma fantasia, então na fantasia você tem que entender aquilo não de forma literal. É uma metáfora a obra é uma metáfora do seu tempo. Então Tolkien, quando publicou as suas obras, ele não quis dizer que existem aquelas figuras, aqueles personagens, os mitos, as figuras mitológicas, na verdade, é uma alegoria, não significa que eles existem. Então, um escritor, a pessoa que é do meio literário, da arte, não pode entender aquilo, interpretar a ferro e fogo. Aqui são metáforas, tem crítica, às vezes, social envolvida ali. Você não deve pensar que aquilo piamente, se retratou a fantasia, é fantasia. Muitas vezes é elementos que não existem. Mas muitas vezes tem críticas ali sociais, inclusive atuais, envolvidas naquela trama, naquela abordagem. Então é isso que eu também até aproveito aí essa deixa para poder também servir aí como dica para as pessoas se despojarem desse preconceito justamente por conta disso. Você tem uma visão mais ampla das obras, né, das histórias, das tramas. Com certeza. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sair julgando a coisa assim. E assim, tem um anjo demônio na capa também, eu também não consigo. É o que você falou, né? Bom, você falou o que eu penso. A primeira que pode ser uma alegoria, depois que pode ser a sua visão do que está acontecendo. Então, assim, a gente tem, né? Não sendo, né? É como você falou, não sendo preconceituoso, sendo racista, não tem o que proibir de escrever. Tudo tem que. Aí você falou, o suicídio é um tema realmente complicado de se lidar, é um tema sensível, mas a gente não vai falar sobre ele? Não. Ser um tema sensível significa que a gente tem que tomar mais cuidado na hora que a gente for abordar ele, mas a gente tem que abordar. Se a gente começar a parar de escrever sobre as coisas porque elas são sensíveis, as coisas vão cair no esquecimento, né? Uma das forças da literatura é você tocar em assuntos polêmicos de uma maneira que você traga o leitor para você. Então, se você for ver centenas de livros, eles falam sobre um assunto específico, mostrando a visão do autor, usando alegoria. Tipo, assim, eu acho que não tem um exemplo melhor que sobre esse tipo de abordagem na escrita do que a Revolução dos Bichos, por exemplo. Entendeu? É um exemplo que você... É uma alegoria. Ele está tratando sobre... criticando o socialismo, ele tá colocando as ideias deles ali numa alegoria, né? Então, a gente você não pode interpretar a fogo, né? Não pode. Literal. Teve a revolução dos bichos. Né? É o ser humano. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que... Eu acho que os temas sensíveis têm que ser tocados com cuidado, com empatia, principalmente, com cuidado, com estudo. A gente não pode deixar de falar das coisas, senão a literatura vai começar a perder o sentido, se a gente começar a parar de fazer as críticas, que a literatura é uma crítica em si, né? Como o esporte também, né? As pessoas falam, mas o esportista não pode tomar... Não, acho que pode, o cara... Uma das funções do esporte sempre foi essa, sempre foi lutar contra esse tipo de coisa. Mas aí a gente começa a tentar moldar de um jeito as coisas, tentando podar, né?
Então a gente tem que tomar cuidado. Não ferindo a pessoa de alguma maneira, eu acho que não tem nada que não pode ser tratado na literatura. Acho que foi uma ótima dica pra gente fechar. Queria agradecer de novo por você estar aqui. Lembrar todo mundo que eu vou colocar todos os links aqui do Instagram, do coletivo, dos livros do Marcos. Queria agradecer, brigadão mesmo pelo papo, foi um ótimo papo. E pode deixar suas considerações finais. E os links vão estar na descrição, pessoal. Obrigadão por compartilhar com a gente aqui, ler. E vamos acompanhar, continuar divulgando a literatura. Perfeito. E só para encerrar, só para fazer um pequeno parênteses aí nesse último tema aí, né, que a gente abordou. Mostra o rastro agora também. Sim, do rastro daqui, né. Eu depois vou mostrar aqui porque o outro da história que te conta eu publiquei nesse ano. Então teve a questão da pandemia e acabei não comprando pela Amazon o físico, né? E aí acabei só pegando, só tem a versão lá, a versão e-book, né? E aí, aproveitando aí, só para rapidamente fazer um pequeno parênteses aí rápido, Valdir, dando essa dica aí, a questão realmente, acho que todo tema tem que ser abordado, pode ser abordado, só que a única questão que eu saliento é com responsabilidade do autor. Então, por exemplo, eu abordo essa questão do suicídio, mas eu tenho pessoas que inclusive são do meio, psicólogo, psiquiatra, que me dão suporte, são como colaboradores. Então, para eu abordar o tema, eu peço, né? E acaba servindo como uma outra dica aí no final, né? Uma dica extra aí, né? Um bônus do pessoal aí que está nos acompanhando. É sempre bom você se cercar também de colaboradores, pessoas do meio. Se você vai abordar um determinado tema, é bom você buscar pessoas daquela área. Eu, no meu caso, do caso do suicídio, busco pessoas psicólogos, psiquiatras da área para poder me dar esse suporte, para poder abordar com responsabilidade e também sensibilidade, né? Que é um tema muito caro, muito delicado. Então, só para fechar essa questão desse assunto, e agradecer mais uma vez aí, Valdir, a oportunidade que você me deu aí de divulgar aí as minhas obras, o meu trabalho como membro fundador lá do Coletivo Captura, que visa aí justamente disseminar o conhecimento, poder contribuir aí para a nossa literatura, o progresso da nossa literatura, né, o desenvolvimento aí dos autores nacionais, né, estimular aí. Então, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade de poder divulgar, né, apresentar e também parabenizar aí você por essa excelente iniciativa, que também, dentro desse espírito, né, de poder desenvolver, né, incentivar a literatura nacional, precisamos de iniciativa desse porte aí, tá bom? Então, mais uma vez aí fica meu agradecimento aí. Eu agradeço de novo, pessoal. Obrigadão. Lembrando que os links vão estar aqui. Marcos, a gente se encontra nos Fóruns da Vida. A gente costuma conversar bastante pelo papo, pelo Facebook. Então, obrigadão, pessoal. Valeu, Marcos, por tudo. Obrigado. E, pessoal, divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso aí. Apoiem a literatura nacional, que a gente está tentando fazer um trabalho que a gente sabe que é de formiguinha, mas começa de algum lugar e a gente está tentando aproveitar todos os autores que fizeram a literatura chegar até aqui e tentar fazê-la aí cada dia mais alto. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.